O relacionamento de casal é um assunto que, na visão sistêmica, eu acho ele muito interessante e ele é muito importante porque é através de um relacionamento, né, de casal que a vida é passada adiante. E a constelação, a filosofia sistêmica, né, toda essa visão sistêmica que a gente fala muito, que a gente trabalha muito, ela é baseada na família, né? Nessa herança sistêmica, no que a gente traz do nosso sistema familiar. Então, para que isso seja possível, tem que ter um casal, né? Teve que existir um casal. E para que o casal exista, teve que existir alguém. E aí é como eu coloquei lá na chamadinha da live, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não tem como saber. Porque é através de um relacionamento que existe um casal, né? Para dar vida, para passar essa vida adiante, para gerar uma vida, e essas novas vidas vão se relacionar lá na frente, vão gerar novos casais. Então, assim, o que vem primeiro? Isso é muito grandioso, né? É através disso que a vida vem. E é através disso que a gente trabalha, que é possível a gente trabalhar essa filosofia sistêmica. Então, o relacionamento de casal é de extrema importância do ponto de vista sistêmico, é de extrema importância para a filosofia sistêmica. Tem uma postura muito importante, um posicionamento muito importante. O Bert Hellinger, ele olha para isso de uma forma com muito respeito. Quando ele diz, nas lives anteriores, eu falei muito isso, quando ele diz que a gente precisa, que ele não admite, né, que os filhos falem dos pais, que ele não admite que os filhos têm no trabalho, que os filhos têm alguma repreensão contra os pais no trabalho dele, é a mesma coisa de ter uma repreensão com o casal. Ele sempre trabalha com respeito, com muito respeito para a relação de casal. Justamente porque os nossos pais são um casal, né? Para que a gente exista, teve que existir um casal. Ah, mas e naquelas relações que foram acidentais? Um namoro de carnaval, uma relação de carnaval, fomos ali, só rolou uma vez e a mulher engravidou. É uma relação, um casal se encontrou, um homem e uma mulher se encontrou e dali teve uma vida. Não importa o tempo, importa que houve uma relação e dali se formou um casal, dali se formou um vínculo, né? E a gente precisa olhar para isso. A vida, ela só é possível porque um homem e uma mulher se juntam, né? E antes de estarmos em um relacionamento, a gente veio de um relacionamento. É muito importante a gente olhar para isso. A gente precisa olhar para isso com muito respeito. Quando a gente fala do casal, a gente fala de dois indivíduos que vieram de famílias diferentes, de culturas diferentes, de conhecimentos, linguagens diferentes, costumes diferentes. É como se fossem dois países. Eu costumo dar muito esse exemplo para os meus clientes. Sempre que chegam clientes, casais, né, que estão, às vezes, fazendo até a constelação, ou nos cursos que eu dou, ou casais mesmo que estão fazendo terapia de casal, terapia sistêmica comigo, eu costumo dar muito esse exemplo.
O Bert Hellinger, inclusive, ele usava esse exemplo. Que os casais é como se fossem países diferentes, né? É como se um casal que se une, é como se eles fossem dois países de culturas completamente diferentes, que não falam a mesma língua, e não tem uma linguagem universal. Por exemplo, como o inglês, né? No mundo que a gente sabe que é uma língua que é universal e que em qualquer lugar que a gente vá, mesmo que não fale, que a gente não conheça a língua, se a gente falar um pouquinho de inglês, a gente dá um jeito a gente consegue se virar, porque alguém em algum lugar tem ali alguma coisa que fala inglês. E é como se fosse isso, não existe uma língua universal ali para aquele casal, justamente porque aquele casal, ele vai se unir com a proposta de criar uma nova província, um novo país, com uma nova cultura. Aí cada um vai trazer o que é bom do seu país de origem. Eles vão deixar a cultura de origem deles para trás e vão trazer só o que é bom, né? O que de melhor tem na cultura deles. Mas é óbvio, gente, que eles não vão apagar da memória deles o que eles tinham de cultura dos países de origem. Então, vez ou outra, eles vão trazer aqueles costumes. E quem é, né, que vai carregar as duas culturas? São os filhos. Os filhos, eles vão ter as duas culturas. Eles vão ser os príncipes, né, das duas culturas. Eu uso muito esse exemplo porque eu acho que retrata bem, é uma metáfora que a gente usa que dá para retratar bem. Quem, por exemplo, assistiu Game of Thrones, dá para ver bastante, né? A gente consegue visualizar, idealizar bem essas questões assim de reinos, né? Diferentes e de pessoas que se casam por interesses de união de reinos. É mais ou menos isso. Casamento funciona assim. E aí, o que acontece? Nesses relacionamentos que a gente vem de países diferentes, a gente tem que fazer aquele terceiro país dar certo. E todo aprendizado que a gente tem, ele vem dos nossos pais, ele vem daquela cultura que a gente tem, ele vem do nosso sistema, do que a gente carrega do nosso sistema. É como se fosse a nossa gramática, né? É como se fosse a nossa gramática, é como se fosse o nosso beabá. Sabe assim, a nossa cartilha de escola? Quando a gente está na escola, ali no pré-escola, a nossa cartilha a cartilha mesmo de alfabetização, o beabazão mesmo. O que a gente traz é da nossa família. O que a gente aprende é da nossa família. Então é muito difícil a gente se desligar disso. Eu aprendi A, E, I, O, U com a minha mãe e com o meu pai. E o meu marido aprendeu A, E, I, O, U com o pai e a mãe dele. E é muito difícil ele se desligar da forma como ele aprendeu isso. E não tem que se desligar, porque é a família dele, é a história dele, é o sistema dele. É aquilo que a gente falou, né, semana passada, nas outras lives, é a consciência coletiva dele. E a gente não quer, apesar de que muitas vezes a gente quer, né? A gente tem aquele comportamento infantil de querer que o outro seja e faça do jeito que a gente quer. Mas, na verdade, a gente deveria respeitar o outro. O que a gente traz o que a gente traz da nossa família, que o outro traz da família dele, é algo que atua, né, na gente, é algo que atua no outro e existe uma influência muito grande. É uma influência que atua, é aquela coisa do inconsciente coletivo, é um inconsciente que atua
sobre nós, é aquela história do campo. Eu já falei sobre isso com vocês, é a memória, aquela memória inconsciente. Falei disso com vocês semana passada, semana retrasada. É o que a gente carrega que a gente não tem consciência. É o que a gente carrega do nosso sistema e que a gente não tem consciência disso. Num primeiro momento, se a gente olhar para os dois, né? O que acontece? Esses dois países, como que isso acontece? Esse encontro, essas duas pessoas que são pessoas que nasceram nesses sistemas de origem, são pessoas que cresceram nesses sistemas de origem, crianças, né? E aí a gente volta lá naquela questão da criança que está ligada no sistema, que precisa dos pais, né? E a gente vai falar um pouquinho disso também, é uma sequência, né? A gente vai falar disso amanhã, quando a gente falar dos pais e dos filhos, mas hoje eu tô falando do seguinte: as crianças, quando eu sou uma criança, eu cresço, eu tenho que adultecer, eu tenho que ir pro mundo, né? E aí, o que acontece? São as duas pessoas que saem pro mundo e elas querem se encontrar. Elas se encontram, elas se apaixonam e elas idealizam uma relação, elas idealizam uma pessoa para dividir uma vida. Geralmente, num primeiro momento, esse olhar, tanto de um como de outro, é bastante idealizado, né? Aquela coisa no consciente, né? No nosso consciente, o sentido eu encontrei a pessoa que me completa. É a pessoa que vai dividir uma vida comigo, é a pessoa que o desejo do que é bom para minha vida, enfim, é o que eu quero para mim, no sentido do que é bom, né? Do que me completa mesmo. Mas no nosso inconsciente, a gente é guiado por uma coisa oculta, por uma coisa que é do nosso campo, do que a gente carrega do nosso sistema, lembra? Né? Dos padrões que são repetidos. E a gente é guiado por um senso muito maior de essa pessoa vai me dar o que me falta. Mas falta alguma coisa para todo mundo? Não necessariamente falta alguma coisa para todo mundo. Tem algumas pessoas que estão tranquilas, estão disponíveis para os relacionamentos, não estão ali emaranhadas com os sistemas, né? Mas de um modo geral, quando a gente sai para o nosso relacionamento, quando a gente está no pronto, né? Pronto para sair para o mundo, para a busca de um relacionamento, nós estamos buscando, a gente saiu do nosso berço, vamos colocar assim, e a gente está em busca do que teoricamente nos falta. O que nos falta? Qual é aquela relação que a gente acabou de romper? Pai e mãe. Então é muito comum na relação de casal a gente projetar a nossa relação com os nossos pais. E é esse o grande perigo da relação de casal. É esse o grande perigo dos relacionamentos. A gente fazer uma projeção da nossa relação com os nossos pais, né? Ah, mas todo mundo faz isso? Isso é uma constante? Não, eu acabei de dizer, nem todo mundo faz isso. Mas uma grande parte das pessoas fazem. É por isso que a gente tem tanto conflito nos relacionamentos. É claro que nem todo relacionamento acaba, nem todo mundo tá sempre em crise no relacionamento, mas aqueles pontinhos que a gente tem no relacionamento, uma coisinha aqui, outra ali, um conflitozinho aqui, outro conflitozinho ali,
São questões que a gente traz ali do nosso sistema, são projeções que a gente tem, são coisas que a gente está trazendo do que é lá da nossa casa, do que é lá do nosso sistema de origem. E aí a gente precisa pontuar, a gente precisa falar, não, peraí, isso aqui não é isso aqui não é nosso, isso aqui não é meu de lá, esse lugar aqui é nosso, é meu e seu, do nosso relacionamento. Uma coisa muito importante é... Outro dia eu li uma frase, né? Tem muito filho, né? Filho, filha, que não consegue se divorciar dos pais para entrar num casamento. O divorciar dos pais é justamente se desligar dos pais. E esse desligamento dos pais, quando a gente fala desligar, mas espera aí, você fala que não existe desligar, que não desfaz vínculo. Realmente, os vínculos não se desfazem e a gente nunca se desliga dos pais, porque eles pertencem, eles fazem parte e a gente não pode romper esses vínculos para não excluir ninguém, mas a gente precisa dar um passo à frente. A gente não pode continuar carregando pai e mãe e a gente não pode colocar pai e mãe na nossa cama junto com o nosso marido. Imagina a cena, você, seu marido, seu pai, sua mãe, sua sogra e seu sogro no meio da cama. Isso acontece com 90% dos casais. É bem isso mesmo. Deus me livre, mas é bem isso mesmo. Então, o que acontece? À medida que os relacionamentos, a gente conhece a pessoa, né? Aquele príncipe encantado, aquele que é o desejo da minha vida. Aquele cara que, nossa, conheci e ele é o cara. É o que eu quero pra mim, é o que eu quero de bom pra minha vida. E aí, conforme vai evoluindo a relação, conforme vai evoluindo a intimidade, aí casa. Aí vocês vão casando e tal, aí é tudo lindo, maravilhoso. E aí, de repente, conforme vai evoluindo ainda mais aquela intimidade, os problemas começam a aparecer. Os problemas começam a aparecer e as sombras, elas vão ficando cada vez mais visíveis. E as dores, elas vão começando a aparecer. O que são essas sombras? O que são essas dores? São as questões do meu sistema, são as coisas que me afetam, que eu não quero olhar para elas. São as questões que fazem, né, que vêm à tona as questões, as inseguranças, os rompantes, as agressividades, as picuinhas, aquelas... Lembra aquela coisa, aquelas questões que eu olhava para o meu pai e para minha mãe e eu falava assim, não, isso não. Isso no meu casamento não vai ter. E aí, de repente, quando a gente vê, no nosso casamento tá igualzinho. Sabe, repetição de padrão? A gente já falou disso também. Repetição de padrão. Ou então, a gente tá lá, ó. A gente nem tá aqui no casamento. A gente tá aqui dormindo com o maridinho, mas a gente não tá aqui. A gente não tá disponível para esse casamento. Estar disponível para esse casamento, gente, não é estar aqui em casa, fazendo comida, lavando roupa. E quando eu falo fazendo comida e lavando roupa, gente, eu não tô falando ser Amélia de marido, não. Eu estou falando estar aqui cuidando da casa. Não interessa se você tem empregado ou não. Eu estou falando administrando uma casa. Eu estou falando nesse sentido. Eu estou falando o seguinte, estar disponível. Tem mulheres que estão aqui cuidando de tudo, tem a empregada, tá administrando a empregada, vem de noite, deita, dorme com o maridinho, cumpre ali com as suas obrigações de mulher. E aí, de repente, tá lá, ó, cuidando da vida da mãe, cuidando da vida do pai, não tem nem um pouco de disponibilidade aqui pro marido, não tem nem um pouco de disponibilidade para essa relação. Não tem. Ou então, pasmem, essa mulher não tá nem lá com a mãe e com o pai. Às vezes essa mulher, ou esse marido também, eu não vou falar só da mulher, essa mulher ou esse marido, ela veio de um outro casamento, ela veio de uma outra relação. E adivinha onde que ela tá? Ela tá muito ocupada, ele tá muito ocupado resolvendo os problemas com a ex, com o ex. Não tem disponibilidade para essa relação.
Isso é muito importante. Relacionamento de casal é muito importante a disponibilidade. Entende? E aí, o que acontece? O tempo vai passando, essas questões vão ficando, a intimidade vai crescendo, as questões, as sombras vão aparecendo, né? E aí chega num ponto que o casal, ele começa a duelar. Ele entra num campo de batalha, vira um faroeste. Cada um se arma. E aí, com que os casais se armam? Com que cada um se arma? Cada um se arma com as armas que eles trazem dos sistemas de origem de cada um. A força que eles têm está no sistema de origem. Ah, mas aqui é assim, é assado, comigo é assim, com a minha mãe é assim, eu aprendi assim, eu aprendi assado. Ah, mas a sua mãe é assim, o seu pai é assado. Ah, mas a sua família é assim, a sua família é assado. E aí começa. E aí vira aquele inferno que a gente já sabe, né? É um atacando o outro. E não tem nada pior do que você atacar a família do outro. É bem aquela história, né? Eu posso até falar mal da minha família. Eu falo mal da minha mãe, eu falo mal do meu pai, eu falo mal da família inteira. Mas eu posso falar. Não vem falar mal, não. Não vem falar mal que eu não admito. Eu posso falar porque é meu. Eles são meus, é sangue do meu sangue. Mas quem é você para abrir a boca para falar ah? Não venha falar dos meus. Porque falar dos meus é falar de mim. É a mesma coisa, gente. É aquela historinha. Eu já falei para vocês, eu sou 50% mamãe e 50% papai. Fala mal dos meus para você ver. Peraí, eu viro um bicho. Eu posso falar. Você não. E aí é onde a gente vira o ataque. Peraí, eu quero te atacar? A gente faz isso inconscientemente. Eu quero te atacar? Peraí, eu vou falar mal dos seus. A gente faz isso sem ter consciência. É aquela consciênciazinha má, né? Aquele capetinha que fica aqui, ó. Fala mal da família dele. Aí a gente fala. E aí, como uma arma, a gente saca tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Que a gente traz da nossa família. E aí a gente quer usar, não, porque na minha família é melhor, porque aqui é melhor desse jeito, porque aqui no meu esquema é melhor, e a sua família não sabe de nada. E aí, com base nessas experiências, nessas culturas que a gente vivenciou lá na nossa família, e a gente deseja vivenciar, porque daí a gente começa a trazer aquelas repetições de padrão, né? Aquela coisa, né, aquelas repetições de padrão. E é muito difícil fazer funcionar. Aí deixou de ser aqueles dois países que combinaram, eles negociaram lá atrás. Vamos criar um novo país, uma nova cultura. A gente deixa a minha cultura para lá, deixa a sua cultura para cá e vamos criar uma nova cultura. É um novo país. E aí um quer sobrepor ao outro. Aí não funciona, gente. Não funciona. Porque daí eu tô anulando a negociação que a gente fez. É negociação. Eu estou anulando essa negociação e tô colocando abaixo tudo que a gente combinou. Combinado não sai caro. Lembra dessa máximazinha? Combinado não sai caro. Quando a gente negocia, quando a gente combina, tá legal, tá negociado. E é isso que a gente faz quando a gente forma um casal, quando a gente forma uma família. A gente está negociando, a gente está falando, nós vamos formar a nossa família. Mesmo que a gente não tenha essa conversa explícita, implicitamente, inconscientemente, a gente está fazendo isso. E aí, aquele nosso, né? Essa situação, ela é muito difícil, né?
o, o relacionamento de casal, ela é uma situação que ela, com base, né, nas experiências que a gente tem, com base no que a gente pretende ter, é uma situação muito difícil. É uma experiência difícil de ser vivenciada. Ah, então você tá falando que uma relação de casal, ela é ruim? Não, muito pelo contrário. O que seria da vida sem um relacionamento de casal? Mas eu estou dizendo que é muito difícil fazer funcionar. Exige muito de nós. Exige muito de nós porque, em primeiro lugar, exige o adultecer. E o exigir adultecer, em primeiro lugar, exige o quê? Que nós olhemos para os nossos pais e demos um passo à frente. O que é dar um passo à frente dos nossos pais? Primeiro, é tirar aquela imagem de super-heróis, príncipes, princesas, reis e rainhas que a gente tem deles, que a gente cria deles, né? Aquela imagem heróica que a gente tem deles, e crescer e olhar para eles como pessoas comuns, simplesmente pessoas comuns, pessoas que erram, pessoas que são comuns como nós. E adultecer, seguir a vida adiante. E quando a gente segue adiante, quando a gente dá um passo para frente, a gente encontra uma pessoa e aí a gente precisa olhar para os nossos pais com respeito e a gente precisa, sobretudo, olhar para aquela pessoa com respeito. E olhar para aquela pessoa com respeito é olhar para quem com respeito? Olhar para os pais daquela pessoa com respeito. Porque se não fosse os pais daquela pessoa, aquela pessoa nem existiria, assim como nós não existiríamos. Gente, isso é o ápice. É o ápice do respeito. É o ápice do ter um olhar mais amoroso. Porque se já é difícil para mim olhar para os meus pais com esse respeito, imagina olhar para o pai e para a mãe do meu marido, olhar para a sogra com esse respeito. Imagina só, olhar para a sogra com esse amor todo. Mas precisa, viu? Vou só contar para vocês, se tá difícil olhar para a mãe com esse amor, imagina olhar para a sogra. Mas precisa, porque se não fosse a sogra, gente, eu não tinha esse amor. Eu não tinha o grande amor da minha vida. E aí, nada disso estava valendo a pena, nada disso estava acontecendo. E o que acontece? Os casais, né, verdadeiramente equilibrados, eles têm filhos emocionalmente equilibrados. Verdadeiramente equilibrados, né? A gente também vai falar disso amanhã. E aí a vida segue, a sequência segue. E chega no que a gente está falando hoje, é um ciclo vicioso. Casais equilibrados, filhos equilibrados, que terão vidas equilibradas e assim sucessivamente. A gente só consegue ter uma vida equilibrada se a gente estiver em consonância com essas leis naturais, né? A hierarquia, o pertencimento, o equilíbrio entre dar e receber. É o que a gente já vem falando aí, ó, semana passada, semana retrasada. Por isso que nós precisamos olhar com respeito para essas leis. As leis sistêmicas, né? Essas leis que são naturais na nossa vida. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender dentro das relações, do relacionamento de casal. Vínculo. Vínculo é uma coisa muito importante. Assim como os vínculos familiares, né? Vínculo pai, mãe, avó, avô, bisavô. Relacionamento de casal tem uma importância muito grande.
E não é só aquele relacionamento que não se desfaz, aquele casamento que até que a morte o separe, aquele casamento que dura, que faz bodas de 30, de 50, de 60 anos, não, gente. Aquele casamento que vai pro túmulo. Não. Nós estamos falando de relação de casal, qualquer relação de casal. Lembra daquela relação de casal de carnaval que eu falei no comecinho? Aquela que foi só ali, ó. 5 dias, carnavalzão ali em Ouro Preto, coisa louca, vida louca, foi tudo lindo, maravilhoso. De repente, a gente voltou para Uberlândia grávida. Vínculo, pertencimento, aquilo não se desfaz. Ah, por causa do filho? Não, e se não tiver filho? Nossa, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, aconteceu um aborto espontâneo. Nossa, não, acabou, nunca mais vou ver essa pessoa. Vínculo. Existe uma criança, existe um vínculo com o pai dessa criança. Nunca mais eu vi, nunca mais ouvi falar. Porque afinal de contas não existe criança, não nasceu essa criança. Existe vínculo, existe criança e a gente precisa olhar para isso. Pertence. Então é o seguinte, vínculos são coisas que não se desfazem. Relacionamento de casal. Ah, tive uma namorada lá quando eu tinha um namorado quando eu tinha 17 anos, nossa, grande amor da minha vida. Gente namorou, um namorico de adolescente. Depois que eu conheci meu marido, entendeu? Mas assim, coisinha à toa, de adolescente. Nem foi importante. Foi importante. Se foi forte, se passou na sua vida, não é porque, né, não noivou, não casou, que não foi importante. Foi importante. Pode ter sido relevante na sua vida. Então, precisa olhar para isso. O que acontece? Relacionamento, divórcio, é uma coisa que é um mecanismo que foi desenvolvido pela sociedade para dissolver os vínculos entre o casal, tá? Foi um mecanismo social. Mas o Bert Hellinger, ele fala que o vínculo da alma, ele não se desfaz. E esse vínculo da alma, ele serve para todos esses exemplos que eu falei. Serve para o casal que casou, para o casal que não casou, enfim. Serve para o que é relevante para nós. É o relacionamento da alma, né? É o que é forte para a alma. E o primeiro relacionamento, geralmente, o primeiro relacionamento muito relevante, ele considera o primeiro casamento. E casamento não é o de papel passado, não, tá? É o casamento, a pessoa juntou, é casamento. O primeiro casamento, ele tem muita relevância. É o vínculo mais forte, independente de filhos, né? É o vínculo mais forte. Separou, geralmente, no primeiro relacionamento, as pessoas têm mais dificuldade de romperem aquele relacionamento. Mas a partir do momento que a pessoa se separou, no segundo relacionamento, né, o segundo casamento, a separação não é tão difícil. E assim sucessivamente. O terceiro casamento, ela já é mais fácil sair de um casamento. O que o Bert Hellinger diz, né, a respeito disso? Ele diz que não que os vínculos não tenham significados. Eles são tão importantes quanto, mas é mais fácil esses vínculos serem desfeitos. É mais fácil as pessoas saírem dos relacionamentos, né?
eles são importantes, os vínculos são importantes, mas eles são menos significativos conforme eles forem acontecendo. Ser importante não significa ter significância, né? O relacionamento em que você está é o relacionamento que tem prioridade. Não significa que tem prevalência, que tem precedência. O relacionamento que tem precedência é o que veio antes. Mas o que tem prioridade é o que você está nele. Mas é muito importante que a gente olhe para os relacionamentos em que a gente esteve. A gente não tem como ter disponibilidade pro relacionamento que nós estamos se a gente não olhar para o relacionamento que passou. Eu não estou disponível. Se eu ficar naquela guerrinha com o relacionamento anterior, eu não tenho disponibilidade para estar no meu relacionamento atual. Se eu ficar brigando com o meu parceiro anterior por causa de pensão alimentícia, por causa de guarda, por causa de divórcio, por causa de qualquer coisa que seja, eu não tenho disponibilidade para estar aqui com esse novo parceiro. E se eu ficar... E assim, acontece com o contrário também. Por exemplo, o meu marido é divorciado. E se eu ficar aqui discutindo, se eu ficar com ciúme da ex-mulher, se eu ficar com ciúme se eu ficar aqui, ele lá tá resolvido, ele já resolveu, ele já paga pensão alimentícia, ele olha pra mulher lá com respeito, mas eu tô aqui, ó. Eu tô aqui com ciúme dela, eu tô aqui achando que ele gosta dela ainda, eu tô aqui achando que ele se relaciona demais com ela ainda. Eu tô muito mais preocupada com ela do que com ele. Eu tô pondo ela no meio de nós dois na cama. É basicamente isso. Então, gente, a gente precisa dar o lugar que a pessoa tem. E ela tem um lugar nesse relacionamento. A gente precisa... Ah, mas como assim ela tem um lugar no relacionamento? Tem. Ela tem precedência, ela é a primeira mulher dele. Ela veio antes de mim. Eu tenho prioridade agora, porque eu sou a mulher atual. Mas ela veio antes de mim. Então eu preciso olhar para ela com respeito. Eu preciso olhar para ela e falar assim: fulana, você tem o seu lugar. Eu te dou um lugar, o seu lugar. Eu dou e respeito o lugar que você tem no nosso sistema. Eu te dou um lugar no meu coração. Você veio antes de mim. Qual é o problema? Qual é a dificuldade das pessoas falarem: você veio antes de mim? Mas agora esse lugar é meu. E eu fico nele. Gente, seria tão mais fácil. Todo mundo pertence. É aquela história do pertencimento. Não adianta excluir, não adianta querer riscar essa mulher. Quanto mais eu tento riscar ela, mais ela fica aqui. Quanto mais eu tento riscar ela, mais eu enfio ela na cama no meio de nós dois. É basicamente isso. Quando a gente traz, né, essa consciência, traz para a consciência a existência de um parceiro anterior, é possível a gente fazer o cliente perceber o vínculo que está ligado à história. É muito nítido isso com os meus clientes. Antes desse companheiro, desse marido, desse parceiro chegar até essa cliente, antes deles se conhecerem, ele era uma pessoa e ele tinha uma vida. E essa pessoa estava ligada a ele. Então tem ali um vínculo, tem uma história. E é muito claro quando a gente mostra o campo, quando a gente abre o campo, seja nas constelações, seja nas terapias sistêmicas, né, nas terapias de casal. É muito nítido. É muito claro, eles conseguem olhar assim claramente e é muito nítido a ligação que esses ex-parceiros têm com a história. E olhar para eles com respeito, com amor,
esse amor que eu falo não é esse amor de homem e mulher, gente. É aquele meta-amor que eu venho falando para vocês. É esse olhar mais amoroso. Faz com que esse parceiro anterior consiga, inclusive, seguir adiante, consiga seguir em frente e o casal consiga estar disponível um para o outro. E cada relacionamento, né, como eu disse aqui, a gente, conforme, né, vai aumentando, a gente vai passando a estar menos disponíveis de acordo com o número desse relacionamento, se é o segundo, se é o terceiro. Então, por isso, porque a gente vai dando menos, cada vez menos, porque é mais fácil sair dele. É aquela história do eu tô calejada. O primeiro a gente dá tudo de nós. O segundo a gente dá um pouquinho menos. O terceiro a gente dá menos ainda. A gente vai ficando, a gente vai dando um pouco menos. Isso é normal, isso é natural. Então, é muito importante olhar com respeito para esses parceiros antigos. Porque nós também somos parceiros antigos. Nós podemos ser esses parceiros antigos. É só a gente se colocar no lugar deles. A questão da empatia, né? É muito importante salientar que isso é um movimento da alma, tá, gente? Eu não tô falando para chamar a ex-mulher para jantar, almoçar e falar assim, querida, esse lugar aqui da mesa é o seu lugar. Não é isso. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um movimento da alma, de um movimento interno, de internalizar isso. É transformação interna, né? E isso age sobre nós, isso age no sistema, na coletividade, reverbera no nosso campo, né? É aquilo que a gente fala, de o que atua no nosso sistema. Quando a gente fala de relacionamento de casais, né? Quando o Bert Hellinger fala de relacionamento de casais, a gente, inclusive, ele próprio diz, cita vários pontos onde a gente pode se emaranhar com o nosso sistema e colocar em risco essas relações. A mais comum, né, uma das mais comuns e mais perigosas que existem como eu disse no começo, a gente projetar no nosso parceiro a nossa relação, a relação que a gente tem com os nossos pais. Aquilo que a gente não recebeu dos nossos pais, né? Ou o que a gente não aceitou receber dos nossos pais. Porque tem isso também. Às vezes o que a gente não recebeu é porque a gente não aceitou receber. E é através de um relacionamento de casal, né, que a nossa vida prospera. Então, gente, é muito importante a gente se atentar a não projetar a nossa relação com os nossos pais no nosso relacionamento. É muito comum mesmo que a gente faça esse movimento dessa projeção dos relacionamentos com os nossos pais no nosso relacionamento. Aquele padrão, eu não gosto muito de ficar rotulando, mas tem aquele padrão de filhinho da mamãe, filhinha do papai, são o que a gente projeta, né? São dinâmicas familiares que quando a gente sai do nosso contexto familiar para encontrar um relacionamento, para encontrar um parceiro, a gente projeta no nosso parceiro e a gente busca isso. A filhinha do papai, ela quer nada mais, nada menos do que o pai, o próprio pai. E aí ela vai buscar no parceiro a figura do próprio pai.
E o filhinho da mamãe é a mesma coisa. Não existe mulher no mundo tão boa quanto a própria mãe. E ele vai buscar aquela mãe. Existem várias formas de se projetar isso. Pode ser que ele nunca encontre uma mulher tão boa, e aí pode ser que os relacionamentos nunca deem certo. E pode ser que ele se case e ache que está casando com a própria mãe, né? Ou busque uma pessoa tão parecida com a mãe. Enfim, tem muitas formas, tem vários padrões, né? Vamos colocar assim. E o que acontece? Os relacionamentos, eles vão saturando muito. É muito comum as pessoas acharem que o problema é o relacionamento entre o casal, sendo que na verdade a questão não tem nada a ver com o casal, né? Geralmente não é. Chegam em mim, às vezes para fazer uma constelação, chegam, me procuram. Olha, eu não sei, eu não consigo entender por que que eu não consigo ter uma relação, um relacionamento, eu não consigo ter uma relação feliz, eu não consigo eu já entendi que eu tô condenada. Eu já escutei isso de uma cliente. Eu entendi que eu tô condenada a não ter uma boa relação. Tive relacionamentos frustrados. Toda vez que eu me relaciono com alguém, as minhas relações são todas frustradas. E a pessoa, ela sempre acha que é o outro. Isso também é super normal. Achar que a culpa é do outro. Porque a culpa é sempre do outro. Nunca é dela, né? Então, é muito importante. O relacionamento de casal é uma dinâmica muito importante. Precisa ser olhada, precisa ser tratada, precisa ser cuidada com muito carinho, com muito amor, né? A gente precisa cuidar disso, a gente precisa tratar disso, a gente não pode negligenciar. Eu acredito muito no amor de um casal, eu acredito muito nos relacionamentos, não acredito nos relacionamentos simplesmente só pelos relacionamentos em si, marido, mulher, casamento, não é só por isso, mas eu acredito realmente porque isso é a base da própria vida, né? É por isso, é para isso que nós existimos, é para seguir em frente, para dar continuidade. Então é muito importante que a gente siga com isso.